Muito bem, gente. Família é coisa bonita, né? Esse mês da família, mês de maio, tem o Dia das Mães, né, aqui no Brasil, e tem o Dia das Mães também no Paraguai. Essa semana que passou eu pedi até oração porque estava com muita saudade da minha mamãe. Também fiquei com saudade, assim como vocês ficam com saudade, sentem falta também da sua família. Eu também sinto. E estando longe, eu penso assim, essa semana que o Gilvão me pediu para pregar, ele falou assim, falar sobre Cristo na família, a família cristocêntrica. E me lembrei de uma pregação do pastor Carlos Nogueira, que ele veio de férias há uns meses atrás, e ele estava sem conhecer os netos fazia tempo. E ele começou falando que a família é uma coisa muito íntima, muito boa para nós, porque ela traz força, né? Ainda mais agora ele se converteu em vô, né? Ele viu os netos dele, então isso ainda dá mais, parece força, coragem para o trabalho que ele tem que realizar. E não é diferente para nós. A família sempre tem esse papel também de nos confortar, de trazer consolo, de trazer alegria para o nosso coração. São as pessoas que sempre compartilham conosco. Mas a família também, uma coisa que ele mencionava é que a família hoje, ela pode se tornar um ídolo nas nossas vidas. A família pode ocupar o lugar de Deus de muitas maneiras e a gente nem perceber. Porque a gente esquece, assim como o missionário Jefferson falou, de dar também tempo àquele que nos constituiu família, que é Deus. A gente às vezes tira tempo da onde não tem tempo para cuidar das nossas famílias, mas esquecemos que o centro da nossa vida não são só as pessoas, mas é Deus. Isso tem implicações para nós e é o que a gente vai tentar ver hoje. Tá bom? Antes, vamos orar, vamos pedir de novo para Deus sabedoria, que o seu Espírito Santo esteja tocando no nosso coração e que a gente possa aprender com a sua palavra, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já tem feito em nós, por tudo que o Senhor faz por meio de pessoas, Pai, por meio de relacionamentos. E especificamente somos gratos, Senhor, pela família que o Senhor tem nos dado. Seja a nossa família aqui na igreja, seja a nossa família de sangue, pessoas talvez que estão longe, talvez que estão perto, mas somos gratos, Senhor, por isso. Mas, Senhor, não queremos deixar de lado aquele que é o nosso verdadeiro Pai, aquele que conhece, Senhor, o desejo do nosso coração, aquele que é soberano sobre tudo o que acontece, Senhor, nas nossas vidas. E queremos, de fato, te colocar no centro, Senhor, do nosso coração, da nossa mente. Eu peço que nessa manhã, o Teu Espírito Santo esteja falando, Senhor, por intermédio da Tua palavra, e que tudo que eu for dizer, Senhor, possa ser coerente contigo, Pai. Me usa e toca também no coração dos meus irmãos aqui, Senhor, que a gente possa ser abençoado pelo Teu Espírito Santo com a Tua paz. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Samuel, família, como que família pode ocupar o lugar de Deus? A família, gente, pode ocupar o lugar de Deus quando a gente coloca expectativas nas pessoas que não são expectativas que Deus tem colocado para nós. Quando a gente para de viver a palavra de Deus dentro da família. Quando valores e princípios bíblicos acabam sendo deixados de lado para que o achismo e o eu comece a tomar conta. E isso não acontece do nada, tá? Isso acontece porque o maior problema do homem ocupa o nosso coração e a gente nunca vai entender a necessidade de Cristo nas nossas vidas se a gente não entende o pecado. Você nunca irá sentir falta de Deus na sua vida a menos que você entenda o problema do homem, que é o pecado. Porque é esse problema, é essa doença que chama pecado, que é o que vai tomar conta dos nossos relacionamentos e especificamente a família. Quando falamos de família cristocêntrica, o que nós estamos querendo dizer?
Estamos querendo dizer que família cristocêntrica quer dizer assim, Cristo no centro da vida dos homens, mulheres, crianças que fazem parte das nossas famílias. Mas não é só Cristo dizendo, não é só a gente falando, Cristo, eu te reconheço como meu Senhor, meu Salvador, e paro por aí. Família cristocêntrica quer dizer viver o amor de Deus, o amor de Cristo, na forma prática nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Vamos voltar para o problema do homem lá no Éden. Quando a gente vai falar do Evangelho, e especificamente da mensagem de Deus para o homem, a gente não pode esquecer nunca do Jardim do Éden. A gente gosta muito de falar de Jesus, Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, mas a gente esquece o que trouxe Jesus, que foi o pecado. O pecado que fez o homem abandonar Deus e dizer para si mesmo, eu consigo saber o que é melhor para a minha vida. Eu consigo determinar no meu coração o que é melhor. Eu sou o Deus da minha vida. Isso foi o que fez Adão fazer o quê? Desobedecer a Deus, pegar o fruto, né? Ele e a sua mulher, os dois em rebeldia com Deus, decidindo agora, não, eu sei o que é melhor para mim. Quando o homem toma essa decisão, ele faz o quê? Ele se afasta de Deus. E Deus, como Deus não convive com o pecado, Deus manda o homem fora do Éden. Mas Deus, no seu grande amor, com que nos amou, Ele já tinha estabelecido um plano para trazer de novo a família que Ele estava perdendo para perto de si. Por meio de nada mais do que seu filho. Então, o plano de Deus sempre é ensinar qual é o verdadeiro amor. A gente vai chegar nessas implicações logo. E quando você entende que o pecado não deve mais fazer parte das nossas vidas e que Cristo deve ocupar o coração, o nosso coração, a vida de família começa a fazer muito mais sentido. Sabe por quê? Um desses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu disse para ela assim, me fala qual que é a sua expectativa que você tem de namorar alguém. E a pessoa falou, eu quero namorar, eu quero casar, quero ter filho, beleza. Faça uma listinha do tipo de pessoa que você quer. A pessoa falou, não, eu quero que seja crente, né? Eu quero que seja bonita ou bonito. Quero que me leve para perto de Deus. Quero que seja uma pessoa compromissada ou comprometida com Deus. Alguém que de fato tenha um relacionamento com o Senhor. Alguém que respeite os seus pais. Alguém que tenha valores e princípios bíblicos na sua vida. Que não tenha impaciência, que não tenha ansiedade. Oh, cara, seu padrão é alto, hein? Muito bem. Esse é seu padrão. Cara, perfeito. É o que Deus quer para a sua vida. Agora, preste atenção. Será que se a gente colocar esse padrão em você, você consegue cumprir esse padrão? Será que tudo aquilo que você está pedindo, você é capaz de oferecer? Porque a gente gosta, por causa do pecado, exigir. A gente gosta de exigir um padrão alto, alguém que possa de fato suprir nossas necessidades, me sustentar, me encorajar. Mas eu estou disposto a fazer isso por alguém? Será que eu estou disposto a me doar por essa pessoa da mesma maneira que eu estou pedindo que ela se doe por mim? A princípio, entenda, com o pecado nas nossas vidas, isso é impossível. Porque nossa tendência nos relacionamentos é sempre egoísta. Sempre egoísta. Se Deus não fizer parte das nossas vidas, nossos relacionamentos sempre serão guiados por expectativas egoístas. E nunca visando o bem do outro. E até o bem que você quer para o outro, no fundo,
é uma motivação pessoal para você se sentir satisfeito. Então, pais colocam expectativas boas nos filhos, mas para poder dizer, você viu meu filho? Eu criei, eu que fiz dele isso, eu que dei isso, eu. Mas nunca, de fato, um amor onde a gente pode dizer, Deus me ensinou, como pai, a educar meu filho. Deus me ensinou como marido, como devo tratar a minha mulher. E Deus me ensinou a mim, mulher, a como tratar o meu marido. O amor verdadeiro, e é disso que nós iremos falar hoje. Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4, verso 17. Se você quiser fazer uma leitura na sua casa e meditar, pode anotar o seguinte, Efésios capítulo 4, verso 17, até o capítulo 6, verso 9, tá bom? O apóstolo Paulo, para vocês terem um contexto aí, o apóstolo Paulo, ele está ensinando para os efésios, primeiro, onde eles estavam como seres humanos anteriormente, quem é Deus para começar, depois ele mostra a natureza do pecado, como Deus trouxe a salvação ao homem, que a salvação é pela fé, e depois ele começa com a parte prática, né? Todo um pregador, o apóstolo Paulo, né? A parte prática começa desde o capítulo 4, onde ele irá mostrar o quê? Como devemos viver a vida cristã, e ele se interessa de fato com a vida pessoal e a vida de família, que é algo que nós precisamos sempre meditar, sempre. Não é uma vez, não é só um domingo, não é só terça-feira, não é só quinta-feira ou sexta-feira, é todo dia. Como estamos vivendo os nossos relacionamentos? Efésios capítulo 4, verso 17, em diante, diz assim. Assim, eu lhes digo, diz o apóstolo Paulo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Verso 20. Todavia, porém, ao contrário, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Verso 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Até aí. Pessoal, o encorajamento do apóstolo Paulo é: pare de viver segundo as suas expectativas. Abandone a sua antiga maneira de viver, a impureza, a avidez dos seus desejos. Pare de colocar os seus desejos pessoais na frente do que Deus quer para você. Você que tem Cristo no seu coração, você que já reconheceu ao Senhor como o seu Salvador, você já foi ensinado a viver como Cristo desde o dia que você o reconheceu. É isso que ele está dizendo aqui. Em Cristo vocês aprenderam a viver o amor. Abandone, portanto, a impureza, os desejos, a imoralidade. E a gente pode chegar a falar de vários tipos de pecado. Diz assim: enquanto a nossa maneira de viver, abandonar os desejos de uma vida mundana, que busca sempre a satisfação dos seus desejos, e um coração idólatra que coloca qualquer coisa no lugar de Deus. Somos sempre chamados a abandonar essa vida. Exemplos de pecado. Eu não sei qual é o seu pecado com o qual você lida até hoje, mas eu sei muito bem qual é o meu. Eu vou citar alguns aqui para não deixar de falar de pecado, tá? Preguiça é pecado, tá bom? Fofoca é pecado. Mentira é pecado. Ódio é pecado.
Raiva dos nossos irmãos, na nossa família, é pecado. Ira é pecado. Desejo de vingança também é pecado. Vícios maliciosos, como por exemplo, celular, bebida, pornografia, palavras torpes, palavrão, procrastinação. Você sabe o que é procrastinação? Procrastinação é o famoso, amanhã eu faço. Depois chega amanhã eu faço. Depois chega amanhã eu faço. E sempre vou deixando as coisas acumular. Isso é pecado. Você sabia? Porque isso vai ocupando a sua mente. Isso vai ocupando o seu coração. Isso vai tirando o seu sono. Isso vai tirando a sua paz. E isso vai permitindo e tomando conta da sua vida de tal maneira que aquilo vai se tornar o seu tudo e tira o foco de Deus. É pecado, tá? Procrastinação é pecado. Preguiça é pecado. Raiva do irmão, da irmã é pecado. A gente não gosta de falar desses pecados porque, eu não faço. Mas, gente, se você olha para essa lista, em algum ponto nós erramos. E como o apóstolo Paulo falou, somos chamados a abandonar essa vida. Somos chamados a viver o amor. E quanto desses pecados não se dão dentro da família? Nós fomos transformados em nome de Jesus. Mas desses pecados, quanto eles se dão na família? Quantas vezes nós ficamos com raiva da pessoa que mais amamos? Sabe qual é a nossa tendência? Não sei se você já percebeu com a pessoa que você ama. A gente está no trabalho, ou está passando uma situação complicada, ou no metrô, seja qual for a sua realidade, ou dirigindo o carro, ou cozinhando, ou sei lá o que você está fazendo. Aí alguém, essa famosa frase, te faz pecar, tá bom? Eu não acredito nisso, eu não acredito que alguém te faz pecar. Acredito que você peca, tá? Porque Cristo nunca te deu espírito para pecar, você decide pecar. Aí o que acontece? A pessoa deixa você nervoso, você fica irado, com raiva. Mas você não desconta na pessoa. Sabe o que acontece? Você chega lá em casa, chega no seu sofá, chega na sua realidade e você desconta na pessoa que você ama. Você fica bravo com ela, começa a implicar com tudo, que a comida está fria, que a comida está quente, que o ar-condicionado está muito frio, que a janela está aberta, que o cachorro fez xixi que não fez, que o cachorro está com cheiro, às vezes acabou de voltar do Pets, né? Mas ainda está com cheiro. Implicamos com tudo. E esse é um pecado, gente, que a gente não trata. Porque a gente sempre acha que o outro está errado, mas a gente não. E o que o apóstolo Paulo nos chama é a enxergar isso em nós e a começar a trabalhar isso nas nossas vidas antes de começar a exigir mudança na vida dos outros. Se eu não enxergo o amor de Cristo na minha vida, e se eu não sou capaz de praticar o amor de Cristo com as pessoas que eu amo, como posso exigir que alguém tenha amor de Cristo para comigo? Isso é hipocrisia. E já falamos que a vida cristã é uma vida de mão dupla, onde muitas vezes nós colocamos as nossas expectativas, mas não somos nem capazes de cumprir com 1% dessas expectativas. Uma família cristocêntrica é baseada no amor de Cristo. E Cristo sempre serviu aos outros. Sempre. Servir, você sabe o que é servir? Servir é aquela pessoa que chega num lugar onde tem 7 bancos e ele chegou primeiro. Mas enquanto todo mundo que tem que chegar não sentou, ele não senta. Porque ele sabe que os outros são prioridade. O servo, quando ele chega num lugar onde tem um banquete na frente, e é o primeiro a ter a oportunidade de se servir, ele sabe que tem gente atrás. Ele não chega e pega tudo, porque acha que a coisa vai acabar. Mas ele pensa nos outros.
Isso é uma coisa que hoje está se perdendo muito na igreja e na família. A sensibilidade da gente entender a necessidade do outro, de se colocar no lugar do outro. De viver, não mais vivermos para nós, como diz aqui, mas vivermos de fato como Cristo viveu. Diz aqui, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Os desejos do homem fora de Deus nunca são plenos, nunca são capazes de trazer paz. Eles são enganosos porque tomam conta da nossa vida e sempre querem suprir uma expectativa pecaminosa. E a gente vai sempre estar insatisfeito. Esse tipo de pecados abordam a nossa mente e a nossa vida todos os dias. Por isso, sempre somos chamados a fazer o bem, amando ao Senhor acima de todas as coisas. Pessoal, sabe qual é o pensamento que Deus quer de fato para nós? Outra conversa com outra pessoa semana passada. Não vou dar nomes, tá? Mas a pessoa chegou e falou assim, nossa, como é difícil a gente perdoar. Falei, meu irmão, é difícil. Não, mas é verdade, cara, as pessoas têm problemas, as pessoas começou a falar das pessoas. De repente começou a falar dele. Eu deixei a pessoa falar, pode continuar aí. Aí ele disse assim, se alguma coisa chegar a acontecer com a minha filha, por exemplo, essa é uma coisa que eu não vou perdoar. Se alguém chegar a estuprar a minha filha, queira Deus, isso não aconteça. Eu falei, amém, irmão, que isso não aconteça. Mas se isso acontecer, eu vou matar a pessoa. Eu vou fazer ela picadilho, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Começou a falar de tudo que iria fazer. Eu falei, beleza. Quando a pessoa terminou, eu disse assim, posso te dizer uma coisa? Falou, pode. Você viu o que você acabou de me dizer? Você viu como o seu coração ele está preparando um cenário, caso uma coisa chegar a acontecer, como você irá agir? Você vê como o seu coração é tão malicioso ao ponto de ele chegar maquinando já o que irá acontecer com uma questão que nem foi ainda na sua vida. Ou como o seu coração e o nosso coração, porque o meu coração também é assim, falei para ele, maquina o mal. Sabia que Jesus nos fala para a gente preparar o nosso coração para fazer ao contrário, fazer o bem? Esse mesmo sentimento que você está tendo de preparar o seu coração para fazer o mal, ao contrário, Jesus pede para você, quando alguém bate na sua cara, ele pede para quê? Para que você dê a outra. E Jesus não está dizendo numa questão que aconteceu, mas ele diz, quando acontecer, faça isso. Você vê como o Evangelho não é só uma mensagem só de salvação, mas envolve uma transformação de vida. Onde a gente vai transformando a nossa mente, como diz aqui. Onde você abandona os seus desejos e a sua vontade e a sua antiga maneira de pensar para de fato colocar em prática o que Deus quer para nós. Situações como essas acontecem nas nossas casas todos os dias. O meu irmão pegou o carregador e me deixou sem bateria no telefone. Já sei o que vou fazer, vou pegar o telefone dele e vou esconder. Ou vou cortar o Wi-Fi. Ou como a gente... Pequenas coisas, gente. Pequenas coisas. Alguém pegou dinheiro de mim. A próxima vez eu vou pegar dinheiro dela. Esse meu chefe fica me esperando todo dia para ver alguma coisa que eu estou errando. Agora, quando ele errar, eu vou ser o primeiro em acusar ele. No trânsito, o motoqueiro acabou de passar do lado do meu retrovisor. Vou seguir ele. Depois vou encostar ele lá no canto e vou deixar, não vou ajudar. Ou vou bater em alguém. Ou se me sai um cara, já sei, eu fiz taekwondo, fiz jiu-jitsu, fiz muay thai, fiz tudo
vou partir o cara ao meio. Essa é a nossa atitude. E não só no nosso relacionamento de família, mas também nos nossos outros relacionamentos. Porque a vida cristã é uma. O princípio de Deus para nossas vidas é um. É um. Não é vários. Por isso que diz a palavra de Deus. Cristo disse, meu fardo é leve. Porque é um só. Deus não te manda carregar vários fardos. Ele te dá uma lei, mas Ele dá uma lei. Imagina se Deus te desse todas as leis que tem o Brasil, o Paraguai, o mundo inteiro, e você tivesse que cumprir todas. Oh, que fardo! Mas Deus simplificou esse fardo e Ele nos diz, viva como Cristo viveu. Versículo 17 ao 24 de novo. A nova vida dos crentes deve sempre ser caracterizada pela rejeição ao comportamento dos ímpios, à luz da renovação que já recebemos em Cristo. O que isso quer dizer, Samuel? Pessoal, a gente acha que na nossa vida cristã a gente sempre tem que receber alguma coisa de Deus para então começar a fazer. A gente tem que receber um ensino para logo depois começar a fazer. Mas será que a palavra de Deus diz isso? Ou Ele já nos deu tudo do que precisamos? Efésios 1, verso 3. Diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Em quem? E celestiais em Cristo. Em Cristo, você foi capacitado já para viver uma vida de piedade. Uma vida que o agrada. Uma vida que leva glória para Deus. Se você crê que Cristo Jesus é seu Senhor e seu Salvador, entenda, meu irmão, a minha irmã, você recebeu o Espírito Santo. E graças a Deus que Ele não sai e vai embora para depois voltar. Ele fica com você. E se Ele fica com você em Cristo, você tem toda a capacitação para viver essa vida da qual nós estamos falando. É o que diz lá em 2 de Pedro. Se você abre lá comigo, também podemos ler. 2 de Pedro. Segunda Pedro também, capítulo 1, verso 3. Também fala a mesma coisa. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Presta atenção ao que diz esse versículo. Seu divino poder, tá? O poder de Deus, não nosso, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Voltamos a falar de desejos, cobiça. Cobiça é tudo que eu desejo, tudo que eu almejo. Somos chamados em Cristo a abandonar as nossas expectativas humanas, e a viver segundo a natureza divina. O que quer dizer natureza divina? Algo que não é humano. Humano é eu reclamar do irmão, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe. Divino é eu me colocar como instrumento nas mãos de Deus para ver o que eu posso fazer para amar o meu pai, a minha mãe. O que eu posso fazer
para ajudar eles a mudar esse aspecto da vida deles que eles precisam ver. A gente muitas vezes vê e destaca erros nas vidas das pessoas, mas a gente não faz nada para ajudar. Você vê o seu irmão mentindo, você vê o seu irmão fofocando, mas você fala, nossa, como fulano é mentiroso, como é fofoqueiro. Mas nunca chego e trato a questão. Ficamos sempre conversando por trás. E nunca, de fato, num relacionamento face a face, onde eu também me disponho a que a outra pessoa possa falar dos meus erros. A gente gosta de enxergar pecado na vida das pessoas, mas a gente não gosta de trabalhar os nossos pecados. E sabe qual é a maior dificuldade que nós temos? Quando eu chego e sinalo no pecado de alguém, sabe o que a pessoa vai fazer? Ela vai me acusar também. Ela também, já que eu estou dando a brecha para que o negócio comece a rolar e comece a ser tratado, então a pessoa vai começar a assinalar pecados em mim. Aí é onde o divino deve se manifestar. O humano vai fazer o quê? Com você não dá para falar, você sempre também tem coisa para dizer, você erra, você. E nunca eu, nunca nós. E esse pecado, gente, acontece desde Adão. Quando Deus perguntou para Adão, Adão, o que você fez? O que o bendito do homem fez? A mulher. Foi a mulher, Senhor. E nunca eu errei. E me disponho a mudar. Eu já dei esse exemplo, mas eu gosto muito dele. Cristo e Adão, os dois homens, os dois imagem e semelhança de Deus. Mas os dois colocados na mesma situação, vejam as atitudes deles. Quando Adão foi perguntado pelo seu pecado, e quem tinha pecado primeiro foi quem? Foi a mulher. Quando a mulher pecou, o que Adão fez, ao invés de assumir o erro, ele começa a assinalar a mulher e dizer, foi ela que errou. Agora Jesus, ele não cometeu pecado, ele não errou. Se alguém tinha que ser castigado, com certeza não era ele. E quando Deus olha para a igreja, para o seu povo pecador, miserável, que precisa de um castigo, e está condenado, e Deus disse que o homem estava morto. Então a igreja estava morta e merecia o inferno. Jesus, ao invés de dizer assim, é ela que pecou mesmo, foi a igreja que pecou, é ela que merece. Sabe o que ele faz? Ele se coloca na frente. Coloca a igreja atrás dele. Ele diz, Senhor, eu não pequei, eu não errei, eu cumpri todos os teus mandamentos, eu fui um filho obediente até a morte e morte de cruz. Então, me toma a mim, me coloca nessa cruz, me coloca nessa cruz de fato a mim que sou pecador. Por quê? Porque eu vou carregar os pecados delas. Eu vou colocar os pecados dela em mim, para que você não castigue ela. Oh, que tremendo amor! E isso Cristo fez com cada um de nós. E a esse amor nós somos chamados para praticar. Esse amor de se colocar no lugar do outro, de eu assumir os erros e começar a mudar. Capítulo 5 de Efésios. Quero falar daquele trecho conhecido. Efésios 5, 22. Mulheres,
Sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. A gente acabou de ver essa ideia. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Verso 25. O dever mais difícil de todos é para o homem. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Gente, a gente já se ama. Nós homens, especificamente, sempre somos muito egoístas. Muito. Será que não? Sempre. Mas Deus nos manda amar a nossa mulher como a gente se ama. Com as nossas altas expectativas. Mas colocar essas expectativas em nós. De ser sacrificial com elas. Não é dar todo o que elas querem. Não é isso. Não é isso. Eu ouvi, né? Não é isso, gente. Longe disso. Longe disso. A gente tem que parar de pensar, homens, temos que parar de pensar o que é bom para nós, homens, para nós mesmos, e pensar o que é bom para a família como um todo. Para a esposa como um todo, porque ela vai fazer parte de você. Eu ainda não sou casado, se Deus quiser, daqui a pouquinho. Mas, gente, a pessoa que casa com você se torna um. Não deve ser o seu inimigo aquela pessoa. Não pode ser, porque é parte do seu corpo. E assim como você cuida do seu corpo, você deve cuidar da pessoa que você ama. A maneira de ensinar o seu filho a andar na fé é mostrando o amor para a sua esposa, homem. Você é o líder do lar. Você é quem tem que chamar a sua família, se possível, toda noite, para sentar e orar. Você é chamado, homem, a pastorear a vida do seu filho, da sua filha. A ensinar para ele qual é o papel de um homem, se é um menino, e a ensinar para ela a obediência e a submissão, que não é também dizer sim para tudo que o homem diz, não é isso. Submissão é de fato obedecer ao homem toda vez que ele concorde com Cristo. Toda vez que ele seja obediente com a palavra de Deus, a mulher deve obediência ao seu marido. Mas toda vez que o homem se rebela contra Deus e quer fazer o contrário a Deus, a mulher é chamada a dizer para ele, desculpa, você está errado. Porque a palavra de Deus diz isso. Sim, mas eu vou tomar essa decisão. Tudo bem. Em submissão a você, em obediência, você pode tomar essa decisão, mas você entenda, eu vou orar por você, porque eu não concordo. Esse é o papel da mulher. Quando ela não concorda, ela tem que dizer. Mas toda vez que o seu marido está sendo submisso a Deus e obediente à palavra de Deus, mulher, você deve concordar com ele. Mas como nós saberemos, Samuel, se ele está ou não concordando com a palavra de Deus? Homem, volto para você. Ensine para sua esposa a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Coloque o crivo da palavra de Deus acima do seu achismo. Ensine a sua esposa a andar no caminho do Senhor. E faça o seu papel de pastor da sua casa.
Você, meu irmão, é o líder do seu lar. Não tenha medo. Deus te deu essa autoridade. Autoridade do quê? De amar a sua esposa. De amar os seus filhos. Esse é o ensino que Deus pede para nós, como homens, como mulheres, como pais, como mães, e a nós filhos. Diz, capítulo 6 de Efésios, verso 1, e volto até o 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Voltamos para a palavra de Deus. Se você, pai, vive a vida que Deus quer de fato, ensinando para sua esposa a palavra de Deus e vivendo o papel de pai, de pastor das suas ovelhinhas, a tendência, tá? Não é algo que acontece sempre porque vivemos num mundo de pecado, mas a tendência é que seus filhos te respeitem, tenham temor e que vivam uma vida coerente com os princípios da palavra de Deus. Isso é uma tendência. Mas devemos sempre orar. Orar e ler a palavra de Deus é o primeiro princípio exigido para nós. Porque à medida que conhecemos ao Senhor, à medida que vivemos a vida que Ele tem colocado na sua palavra, nós nos vamos aperfeiçoando no conhecimento. E segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, fala que por meio do conhecimento é que nós iremos viver a natureza divina. A natureza divina que não se preocupa com os bens desse mundo, que não corre atrás das expectativas do mundo, mas que vive segundo o padrão de Deus. Que almeja as promessas de Deus. E promessas que não estão só aqui, mas promessas que acima de tudo estão guardadas para nós na eternidade. Uma esperança de salvação, de que quando eu morrer, eu não vou mais para o castigo eterno. Essa é a primeira recompensa, mas eu vou estar com o Senhor. A esperança, a primeira recompensa que nós temos em Cristo Jesus. Depois vem sim, o quê? A herança. A oportunidade que nós iremos reinar com Cristo, segundo a nossa vivência. Então, vivamos essa prática, a prática da palavra de Deus e de fato coloquemos diante de nossas expectativas o que Deus quer para a nossa família. Quero fazer um chamado para você. A todos os dias, de hoje em diante, lute, tá? Lute, porque não é fácil. A orar pela sua família. Às vezes a gente ora muito pela salvação das pessoas que não são cristãs. E isso é natural, é mais fácil. Sabem o que é difícil? O difícil é orar pela fidelidade das pessoas que são já cristãs. Poucas vezes eu ouvi falar pessoas assim: Senhor, oro para que meu irmão ou a minha irmã permaneça fiel ainda no meio das provações. A gente ora muito, peço, Senhor, pela minha avó, pelo meu tio, pelo meu irmão, pelo meu vizinho que não é cristão. A gente ora por eles. Isso também é difícil de orar se você não tem costume de orar. Mas é mais fácil se você já está acostumado a orar. Mas e orar para que os nossos irmãos permaneçam fiéis? Orar para que eles continuem estudando a palavra de Deus, continuem orando e continuem permanecendo fiel à prática do Evangelho. Poucas são as pessoas que oram assim.
Se seu filho, a sua filha já é cristão, muitas vezes a gente sabe o que a gente faz? Ele já tem um relacionamento dele com Deus. Então a gente descansa. Relaxa. Já é crente? Mas somos chamados a orar também por aqueles que são cristãos, para que ele permaneça fiel. Para que no meio da provação seja encorajado a viver a vida que Cristo viveu. E orar por nós mesmos, para que o nosso relacionamento com Deus, ele possa de fato ter a natureza divina. Ontem estava conversando com o Willis, fomos visitar ele. E ele estava dizendo uma coisa muito boa. Não tem coisa melhor do que você sentir de fato que você está na presença do Senhor. Tem uma paz que toma o nosso coração. Tem uma alegria incomensurável que não dá para descrever. Estar com os irmãos e compartilhar aqui na igreja é muito bom. Louvar ao Senhor é muito bom. Mas estar na presença do Senhor, meditar na sua palavra e sentir que Ele de fato está te colocando aqui no colo, não tem preço que possa pagar. Não tem dinheiro que pague isso. Só que a gente deve buscar. E volto a você, meu irmão, como pai, busque isso para a sua casa, para a sua família, para os seus relacionamentos. E para os adolescentes também. Cultivem um relacionamento com Deus agora que vocês são jovens. Oportunidade tremenda para crescer na palavra. Concluindo, se de fato aprendemos de Cristo, se você puder levar essa frase, se de fato aprendemos de Cristo a maneira que devemos viver, então viva para agradar ao Senhor. Se de fato você aprendeu quem é Cristo, então viva para agradá-lo a Ele. Ele é seu Senhor, Ele é seu Salvador. Se há alguém a quem você deve satisfação, é Ele. Então, vivamos para agradar ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nosso Pai que está no céu, Pai, nós te glorificamos nessa manhã, porque o Senhor sempre nos chama à transformação do nosso coração que é duro, da nossa mente teimosa, de um caráter, Senhor, arrogante. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados. Temos visto, Senhor, o quanto somos falhos diante de Ti. Mas não queremos mais nos focar nessa condição do homem caído, Pai. Queremos nos focar no homem salvo por Cristo Jesus. Aquele que te recebeu todas as bênçãos espirituais, Senhor, e aquele que lhe foi dado tudo o que é necessário para uma vida de piedade. Pai, permite, Senhor, que Teu Espírito Santo revele no nosso coração pecados que precisam ser tratados. Desde aqueles, Senhor, que estão tão claros nas nossas vidas, até aqueles que estão escondidos, guardados, Senhor, no nosso coração. Pai, nos perdoe. Pelo precioso sangue de Jesus. Nos abençoe, Senhor, com a Tua paz acima de todas as coisas. E com a oportunidade, Senhor, de um relacionamento pleno contigo. Eu peço, Pai, que os meus irmãos, as minhas irmãs aqui possam tomar um compromisso com o Senhor, de viver segundo o Teu querer, de buscar, Senhor, a Tua face dia após dia, de meditar, Senhor, na Tua palavra e de fato, Senhor, a sermos essa luz para as nações. Eu peço, Senhor, que o Senhor traga transformação nas nossas famílias, mas especificamente, Senhor, no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.